Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um, nesse dia, os abençoando, os direcionando, os guardando, de todas as astúcias do inimigo. O inimigo está sempre aí preparando armadilhas, então nós temos que estar muito atentos, sobre isso. Mas é o nosso Deus que abre os nossos olhos, para que a gente veja essas ciladas que às vezes estão escondidas nessas armadilhas em nosso caminho. Quando a gente vê, já era, caímos, se machucamos, ferimos os outros. Mas para que isso não aconteça, nós temos que estar debaixo da palavra do nosso Senhor. Se estivermos, pode ter certeza que Ele nos livra, pois Ele abre os nossos olhos diante dos problemas, antes mesmo, às vezes, até que eles aconteçam. Eu quero aqui pedir aos amados que nos ajude curtindo, compartilhando. Os que não são inscritos, se inscrevam. Isso aí ajuda a gente passar essas mensagens para frente, fazer com que chegue a outras pessoas. Por isso eu sempre peço, não é nada para engrandecer, não vejo assim, é para a gente engrandecer o nome do Senhor, para que chegue a outras pessoas que precisem ouvir a palavra dele. Nós precisamos todos os dias, porque eu faço aqui essas mensagens que eu também não preciso. Eu estou sempre ouvindo outros pregadores, sempre lendo a palavra. A gente vai à igreja porque nós precisamos todos os dias, de alimentação. Nossa alma precisa. A gente tem que manter vivo o nosso espírito. E a única forma de manter esse espírito ligado, ao Espírito de Deus, mantê-lo vivo, para que a gente receba do nosso Senhor, é buscando na palavra dele, andando nos caminhos dele. Essa é a forma. A gente está sempre próximo de Deus. Pode ter certeza que é o que Ele quer de nós. Eu quero aqui falar um pouco da importância da gente nos atentarmos para alguns problemas. Existem problemas que eles vêm na nossa vida porque nós os causamos, outros é porque tem de vir, mas existem problemas que não são nossos. São problemas que acontecem na nossa vida por causa de outras pessoas. E a gente tem que estar atento sobre isso. Às vezes, por causa de determinadas situações, a gente passa por grande problema, grande tempestade, que nem é nossa. Então a gente tem que estar atento. Tem que pedir ao nosso Deus que nos oriente. Às vezes você está tentando até ajudar uma pessoa. Quantas das vezes você tenta ajudar uma pessoa, mas aquela pessoa mesmo não está a fim de sair do buraco. E você está ali sofrendo, às vezes causando problema na sua família para tentar socorrer aquela pessoa, e a pessoa não está nem aí. Não quer dizer que você não tem que ajudar, mas você tem que se atentar se aquela pessoa realmente está querendo ajuda. Chega uma hora que às vezes é melhor você jogar para fora do barco. Falar, infelizmente já tentei fazer de tudo, não tem jeito. Você vai lá, ora a Deus e tira aquilo da sua vida. É o que é preciso muitas das vezes fazer. E eu vou aqui deixar alguns versículos para que sirvam de base nisso que eu estou falando. Eu estava lendo aqui a Bíblia e me veio essa mensagem assim, para que eu falasse aqui uma luz de Deus para a nossa mente e que serve para a vida de todo mundo. Sempre a gente entra, às vezes, em problema que nem é nosso. E eu vou ler aqui. Encontra-se em Jonas, capítulo 1, versículo do 13 ao 15. E vou ler, estou lendo agora. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então chamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou-se o mar da sua fúria. Essa palavra, que palavra aí maravilhosa.
né? Uma palavra que fala, né? Daqueles homens ali que estavam num barco por causa de Jonas, né? Jonas estava indo contra uma palavra do Senhor, ele estava se escondendo do Senhor naquele barco, e levantou aquela grande tempestade ali, né? Assolando aquele barco, onde os caras tiveram que jogar várias coisas fora, né? Para poder tirar peso do barco e não entendendo o que estava acontecendo, até que, né, pediram ao Senhor. Depois eles tiraram lá de sorte, que eles falam, né, e apontou para Jonas. O problema era Jonas. E aí foram diante de Jonas, e Jonas falou o porquê, né, por que ele estava fugindo, por que daquela tempestade. A tempestade era porque Jonas estava fugindo. Mas olha só, né, o que eu quero deixar aqui enfatizado não é a vida de Jonas, mas sim daqueles caras, né, que ali estavam, né, num barco. Era para ter sido uma viagem tranquila, mas pegaram uma grande tempestade, né, tiveram que lançar fora do barco várias coisas deles, né, para poder aquele barco não se afundar, por causa de Jonas, né, por causa de uma outra pessoa que não tinha nem nada a ver com eles, né? O problema não era com eles, mas por causa de Jonas o problema veio sobre eles. E aí o que eles fizeram? O próprio Jonas, né, falou com eles que eles teriam que o lançar ao mar. E aí de início eles não quiseram lançar, né? Porque viam Jonas como um homem inocente, não queria fazer mal a ele. Mas chegou uma hora que eles viram que não tinha jeito. Oraram ao Senhor e pediu que o Senhor, né, não os castigasse pelaquela vida, né, a vida de um inocente, por terem que o jogar ao mar, e lançaram ao mar, né, mas já era o que o nosso Deus queria, né, o nosso Deus queria fazer a obra dele em Jonas ali, né, tinha que ser daquele jeito, e o lançaram ao mar, e aquela tempestade passou. Quantas das vezes isso acontece com nós, né? Eu queria deixar aqui enfatizado, nós muitas das vezes, né, entramos em tempestades que não são nossas, né? A gente quer salvar aquela pessoa, você quer ajudar, mas às vezes aquela pessoa é a causadora da tempestade por não estar ouvindo a voz de Deus, né? E aí o que nós temos que fazer? Fazer o que aqueles homens fizeram, orar ao Senhor e lançar o Jonas, né? Lançar aquele problema ao mar. Tem hora que tem que tirar da sua vida. Esse lançar ao mar, eu quero dizer para nossas vidas, é tirar da nossa vida problemas que não são nossos, né? Problemas que muitas das vezes é Deus e aquela pessoa. Deus está querendo falar com aquela pessoa e a pessoa não está ouvindo, e às vezes se escondendo debaixo da gente, né? E a gente acabando enfrentando tempestades que não são nossas, tempestades que não precisaríamos passar, né? Às vezes poderíamos ter a vida um pouco mais tranquila, mas por causa de Jonas, né, em nossas vidas, esse Jonas que eu quero dizer, pessoas, né, que estão com problema com Deus, mas não querem ouvir a voz de Deus. E aí você tenta ajudar, às vezes até achando que vai estar fazendo bem para ela e não vai estar, né? Você não está fazendo bem, você está achando que está fazendo bem, a levando junto com você, e na verdade às vezes é hora de dobrar o joelho no chão, pedir perdão a Deus e falar: Senhor, eu estou deixando com o Senhor, estou lançando fora do meu barco essa pessoa, porque não tem jeito para mim. Se eu permanecer aqui, essa tempestade vai afundar o meu barco, né? Às vezes esse barco é a sua família, é a sua vida, o seu emprego, né? Então você tem que se atentar a isso, né? Busca no Senhor, né, para ajudar as pessoas hoje. Você tem que pedir muita orientação ao Senhor, porque às vezes você vai estar orando, né, levantando de madrugada, clamando, não que você não tenha que fazer, tem que fazer sim, mas às vezes você está dando as duas mãos para ajudar aquela pessoa, e a pessoa mesmo está nem aí, né? Ela está cada vez mais longe de Deus, e aí você começa a enfrentar com ela junto uma tempestade que era para ser só para ela, começa a soprar sobre você também, você começa a passar por problemas. Então, para que a gente não passe tempestade dos outros,
que a gente busque no nosso Senhor, oremos ao Senhor e, se for preciso, que lance ao mar. Né? Pede ao Senhor e lance ao mar, tira aquilo ali, né? Aquele peso, aquele problema da sua vida, até para que não afunde o seu barco também. Quantos barcos afundados aí pode citar como exemplo aí? Às vezes você olha, principalmente na televisão, né? Mas todo mundo conhece uma história de alguém que às vezes andava com uma pessoa que era problemática, né? O cara que gostava de brigar com todo mundo, aí chega num determinado lugar, aquela pessoa arruma uma confusão, aí o amigo sabe que ele é problemático, que ele está longe de Deus, vai lá defender ele, né? Aí aquela outra pessoa arranca uma arma, dá um tiro ali e mata, às vezes, quando vê, mata o inocente, mata o que foi lá para defender o amigo problemático. Nem mata o próprio problemático, não, que às vezes aquele ali se safa. Ou então morre os dois. Mas morreu por quê? Quer tirar pessoas de um problema, que às vezes é um problema que ela precisa se consertar. Então nós até para ajudarmos, nós temos que pedir orientação ao nosso Deus. Eu sempre falo com as pessoas, se tu for ajudar alguém que estiver num buraco, nunca dê a sua mão, né? Você arruma lá, isso daí é uma suposição, gente. Você arruma um pedaço de pau, né? Manda ela segurar na outra ponta, você segura na ponta aqui em cima, você começa a puxar. Se você perceber que ela não está fazendo força, né, para subir, e pelo contrário, existe gente que tu vai ajudar ele e está fazendo força para te puxar para dentro do buraco. Então, por isso eu falo de dar esse pau, né? Você pegar ali e não dar as suas mãos, porque se tu tiver de mãos dadas com aquela pessoa, ela te puxa para dentro do buraco e você não consegue soltar a mão dela. Agora, se você tiver segurado, né, ali num pedaço de pau, você consegue observar. Se ela estiver te puxando para baixo, você solta, né? Solta o pedaço de pau e fala que eu vou buscar outra ajuda, que eu sozinho não consigo te ajudar. Agora, se você tiver dado as suas mãos, sabe o que acontece? A pessoa te puxa para dentro do buraco, se bobear depois ela sobe nas suas costas, sai do buraco e você permanece lá. E se bobear nem volta mais para te ajudar. Então nós temos que estar muito atentos sobre isso daí, né? Sobre a gente carregar problemas dos outros, problemas que não são nossos, né? Nós podemos ajudar com certeza, nós temos que orar. Se a pessoa pedir ajuda, você ajuda, mas se atenta. Analisa se aquela pessoa realmente está querendo ajuda. E esse daí, falando sobre essa parte que eu dei esse exemplo, né, de pegar um pedaço de pau para ajudar a pessoa, isso aí às vezes acontece, gente. Eu vou dar um exemplo aqui bem mais fácil de entender. Quantas pessoas, eu conheço as pessoas que fizeram isso. Às vezes chega uma pessoa, vira para ela e fala assim, fulano, você não me arruma um dinheiro aí para mim pagar meu aluguel? Vamos dizer assim. Aí aquela pessoa só tem lá o dinheiro para pagar a conta de luz, ela vai lá, arranca o dinheiro que era para pagar a conta de luz, empresta para aquela pessoa pega o dinheiro, vai lá e paga o aluguel, tudo bem, resolveu o problema dela, e depois você fica com o problema da sua conta de luz, né, sem pagar, você emprestou tudo que tinha, aí de repente cortam sua luz, passado um tempo aquela pessoa não te paga aquele valor e ainda vira seu inimigo, olha o problema. Então a gente tem que analisar direitinho. Problema que não são nossos, a gente ajuda sim, mas sem nos prejudicar, sempre pedindo a Deus. Existem problemas, gente, que você só consegue ajudar orando a Deus. Não dá para você dar a mão, não. Se você der a mão, você afunda junto com a pessoa. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje, que a gente possa estar guardando isso, né? Cuidado com o que você vai ajudar. Cuidado com a tempestade que você entra, né? Tempestade dos outros, que você tenta socorrer aquela pessoa. Analisa direitinho se ela não está passando aquela tempestade, porque ela não está ouvindo a voz de Deus, né? Para que você não acabe perdendo coisas na sua vida, né? Entrando problemas na sua família, na sua casa, no seu trabalho, por causa de uma pessoa que simplesmente não quis ouvir a voz de Deus e só está colhendo o fruto daquela tempestade que plantou, né? Então nós temos que estar atentos. Às vezes é hora de pegar essas tempestades e lançá-la ao mar, né? Que Deus cuidará dela. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Vou deixar uma oração.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que a gente possa estar, Senhor, nos orientando na Sua palavra para sabermos até a hora certa de ajudar, para não entrarmos, Senhor, em tempestades que não são nossas, que às vezes nos fazem perder várias coisas, né? Quantas pessoas perdendo vida, perdendo casamento por causa de tempestade de uma outra pessoa que simplesmente não está ouvindo a Sua voz. Mas que nós não possamos ser assim, Senhor. Nós possamos estar debaixo da Sua palavra, né, ouvindo o que o Senhor tem para falar para a nossa vida, para que quando a gente for ajudar, a gente possa estar ajudando da fórmula certa, mas sem a gente entrar na tempestade dos outros, onde talvez nós não temos nada a ver com aquilo ali. Que continue conosco, nos guardando, nos protegendo e sempre nos orientando. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe. Você que chegou até aqui, né, que ouve essas mensagens até o final, pode ter certeza que você está separando um tempo, né, de qualidade para o nosso Senhor. E Ele ama as pessoas que fazem isso, né, que abrem o seu coração para ouvir a palavra dele. E pode ter certeza que Ele irá derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.